Olá, tudo bem com você? Com o aumento do desemprego no Brasil, devido à pandemia, isso aconteceu de maneira elástica. Muitas pessoas deixaram de ser CLT com carteira assinada e passaram a empreender. E hoje, o nosso assunto do nosso bate-papo é exatamente sobre isso, o empreendedorismo. E para isso, nós vamos bater um papo hoje aqui com Ávila Cosme, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu sou Odair Pinheiro e este é o nosso podcast Girando a Chave. Seja muito bem-vindo, Ávila Cosme. Satisfação, senhor Odair. Agradeço a oportunidade de estar aqui, junto contigo nesse momento, e agradecer também, pelo bom amigo que a gente tem sido nesse decorrer desse tempo, em 6 meses mais ou menos que a gente está aí de caminhada, e tem sido bastante proveitoso para os dois lados, Tá maravilha. pela experiência de empreendedorismo, tanto da minha parte quanto da sua parte, Fico muito feliz por isso. Não, maravilha. E só lembrando, o Ávila, antes que você se apresente, nós vamos falar um pouquinho sobre a tua formação, que isso é interessante para que as pessoas saibam quem é o Ávila Cosme. Mas a gente vai falar também, não pode deixar passar batido, já que você citou essa amizade, esses laços, Vamos falar um pouquinho sobre a origem disso, como começou, porque tudo começou através do Micaías, né? Começou o seguinte, eu vim de lá do Rio pra cá, e eu tava procurando uma igreja pra me ir, aí eu joguei no GPS, a primeira igreja que apareceu eu fui, era lá na Morangueira, Isso foi numa quinta-feira, e como eu sou músico, eu sou muito fominha assim, aí eu olhei lá, tinha um teclado lá parado, sozinho, eu falei assim, é aqui mesmo, vou ficar por aqui, não tem música. Aí quando foi no domingo, eu conversei com o pastor. No domingo ele falou assim: tem um jovem aqui que toca teclado e ele estava precisando de um substituto, Aí eu falei assim: mas é porque tem muitas programações e tal. Ele falou assim: não, é porque culto é só os domingos e tal. Eu falei assim: rapaz, mas o rapaz tá de folga, Aí conheci o Micaías, Tocou a primeira vez, foi no ensaio da orquestra, que a gente tocou. E depois do ensaio da orquestra, a gente saiu para poder lanchar. Aí o Micaías veio daquele jeitão, Sentou do meu lado aqui, ficou quietinho. Não falou Não falou, nada. não falou nada. Eu comecei a, puxar assunto com ele. Falei assim, quantos anos você tem, cara? 19. Eu falei, tem não. Eu tenho 19 mesmo. Porque eu achei que ele tinha mais ou menos a minha idade. E daí para frente, aí conheci ele, aí a gente foi para a catedral, começou a conversar, aí eu falei assim, tô procurando uma casa para morar. Aí o pessoal foi e falou assim, tem o Micaías. O pai dele tá em imobiliário, trabalha com imobiliário, locação. Aí eu fui puxar assunto com o Micaías. Aí a gente foi conversando. Eu já tinha arrumado uma casa para ele morar. E eu continuei conversando com o Micaías. Aí ele falou, cara, meu pai tem imobiliário e tal. Ele entrou no assunto. Eu falei assim, cara, eu tenho um projeto, tecnológico, e eu queria colocar para testar em uma imobiliária. Aí foi quando surgiu que ele conseguiu aquela proposta para a gente ir lá conversar. Que legal. Mas antes disso foi no churrasco que a gente se encontrou. Isso, Foi no exatamente, churrasco. porque aí foi a segunda, foi a apresentação. Aí já vamos apresentar Isso. agora o meu pai, né? Ele até falou assim, ei pai, ó o homem aí, ó. Aí você falou, eu lembro que você falou assim, não, eu imaginava que era uma reunião, mas não que era aqui, no churrasco. Acabou que a gente não conversou e depois a gente teve a oportunidade de conversar, teve um assunto bem proveitoso, que eu lembro que eu tinha ido programado para conversar com o senhor, negócio de meia horinha ali, o negócio virou 3, 4 horas, a gente foi Sim. conversando. Fluiu, né? Foi Fluiu a fluindo conversa. sobre as ideias, falou bastante também sobre os projetos que o senhor tem, de os processos também internos da imobiliária que o senhor quer melhorar, estruturar. Sim. E acabou que a gente conciliou as ideias. Maravilha. O Ávila, falando um pouquinho mais sobre você, você é natural do Rio de Janeiro mesmo? Do Rio de Janeiro. Nasci na Baixada Fluminense do Rio, em Nova Iguaçu. Então é natural que você gosta de futebol, não? Então, eu gosto, mas não sou doidão assim, Sim, sabe? não. É que tem escalas, né? Tem uns...
Tem uns caras que, pelo amor de Deus, faz loucura pelo seu time, outros são mais modestos. É, Você é do tipo que é mais modesto, então. eu gosto assim da resenha do negócio, né? Por Certo. exemplo, Mas o time do coração, qual que é? é o Flamengo, né? Ah, Tem que ser, tem que ser. Mas se o Flamengo estiver perdendo, a galera vem me zoar e fala assim, pô, é o nosso Vascão, pô, entendeu? Eu entro nessa já zoeira, assim. já sai fora também dessa Eu não bagunça, sou né? o doido assim por futebol, né? Eu Entendi, que gosto entendi. muito. Então vamos lá. Falando, que eu já havia até mencionado na minha fala anterior, para a gente conhecer um pouquinho melhor o Ávila Cosmo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua formação, quando você começou a estudar, o que despertou, o que chamou a tua atenção. Me fala um pouquinho desse Ávila para a gente. Então, eu comecei a trabalhar como normal, né? Mais ou menos ali para os meus Na tua 19. época não tinha Jovem Aprendiz, não tinha? Já tinha esse programa já? Já tinha. Só que para mim era mais difícil, né? Porque da onde eu morava até onde é que era o centro do Rio, né? Era 50 quilômetros de distância. Né? E na época eu não tinha carro, era mais difícil, né? Mas a minha formação, eu me formei em sistemas de informação, né? Porque eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Legal. Eu sempre gostei, desde novinho, sempre gostei. Fiz uns cursos desses profissionalizantes que tinha no bairro. Dei muito valor ao curso, que as pessoas nem davam valor, mas dei muito valor ao curso. Na época era Excel, PowerPoint, essas coisas assim mais para iniciação profissional mesmo. E depois disso eu comecei a fazer faculdade, né? Me aventurei a fazer direito, não deu certo. Me aventurei a fazer administração, desisti. Me aventurei a fazer vários outros cursos e tive que me formar na área de sistema, que era onde eu mais gostava. Então, pera um pouquinho, faz uma pausa para eu fazer uma pergunta. Então, você concluiu a faculdade De sistema de informação, em 2016. Sistema Informação. de Informação. Beleza, essa você concluiu. Essa eu concluí. Aí as outras você iniciou e não Iniciei e concluiu. não concluí. Né? Porque, na verdade, a tua inclinação já estava para a tecnologia, Eu né? tinha, assim, com o decorrer da vida profissional, né, a gente vai vendo várias coisas, né? Certo. Meu pai, ele é profissional de telecomunicações, né? Então, assim, eu via que meu pai chegava muito cansado e tal. Eu falei assim, não quero trabalhar a mesma coisa que meu pai. Vou procurar alguma coisa que seja um meio termo. Então você começou a observar o teu pai já quando ainda criança. Já Eu via que meu pai observava chegava muito cansado, exausto. muito sujo. Aí eu falava assim, poxa, eu não quero, vou ver se eu consigo fazer alguma outra coisa. E meu pai mesmo falava isso para mim, não, meu filho, eu quero que você trabalhe com a cabeça. Porque ele era instalador, né? É o cara que puxava a linha telefônica até a casa do cliente e fazia a instalação de linha telefônica. E ele gosta muito disso até hoje, é o que ele mais gosta de fazer. E aí, calhou, né? Fui para o exército, depois do exército eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? Que eu não estava conseguindo mais nada. Fui de call center, fui reprovado. Aí me chamaram de novo para call center, fui reprovado de novo. Aí meu pai falou assim, vai lá na empresa e faz um teste, né? Aí eu fui, aí fiz o primeiro teste, demorou um tempão para chamar. Aí eu falei assim, vou lá de novo. Fui de novo. Na época era para trabalhar dentro do Central Geral, né? O DG, que a gente chama. Né? Aí chegou lá e fiz uma entrevista. Meu pai, a gente já tinha mais ou menos desistido já, porque a empresa ia ser vendida, a empresa que eu fui prestar né, o processo seletivo. Aí eu já tinha meio que desistido, aí o telefone tocou. Aí a menina falou assim, a gente já está te procurando, já tem dias que a gente mandou um e-mail para você, mandou a documentação, e até agora você não me respondeu. Você quer a vaga? Eu falei, quero. Aí mandei a documentação, fui lá, chegou lá na hora, eu fiz uma entrevista técnica, acabou que o coordenador me confundiu com o filho de um outro coordenador, aí achou que eu era filho dele e me jogou para dentro do trabalho, né? Olha aí. Ele achou que era filho do César coordenador, mas era filho do César técnico. Entendi. Aí eu fui e entrei. E todo mundo falava assim, teu filho aí. Ele falava assim, não é meu filho não. Aí eu fui e entrei. 3 meses depois, porque antes de eu começar a trabalhar, né, de CLT, eu trabalhava com a minha mãe na rua, né, de camelô, não sei como é que vocês chamam aqui no Paraná. Mas é como se fosse ambulante, né? Eu trabalhava muito com a minha mãe, então assim, eu via sempre minha mãe cansada, via minha mãe passando mal, né? E aí eu falei assim, não quero que meus pais passem mais por isso. E aí eu comecei a trabalhar com garra. 3 meses eu fui promovido a supervisor. Aí depois de mais 3 meses eu fui transferido de um setor, fui para o follow-up, que é um setor de agendamento. Certo. Trabalhei lá durante, se eu não me engano, mais uns 4 meses, a empresa foi vendida, teve uma migração. E meu pai estava na mesma empresa que eu. Meu pai foi para uma empresa e eu fui para outra. Aí meu pai teve aneurisma, né?
E aí acabou que ele ficou encostado, está encostado até hoje, né? E eu fui embora. Aí virei assistente administrativo, depois de assistente administrativo fui analista, júnior, pleno, sênior. Aí saí, fui ser supervisor durante um tempo, fiquei um bom tempo como supervisor. Saí, abandonei também, fui trabalhar com desenvolvimento, que é onde é que eu me encontrei, Ok. né? Trabalhei em desenvolvimento, que eu conheci também o ramo imobiliário Uhum. lá, né? Certo. Nessa empresa, com pessoas assim maravilhosas. Gabriela Mizarello, seu Ronaldo, assim, são sem palavras eles. Aí comecei a trabalhar na área imobiliária, me apaixonei por aquele negócio, né, que a gente achava que era só vender um imóvel, locou um imóvel, mas não, tem muito processo interno que precisava de sistema. E aí que veio o pulo do gato do negócio. Aí que eu comecei a ver que o sistema dentro de uma imobiliária, de uma administradora de condomínios, era essencial para o Entendi, negócio, né? entendi. E aí de lá para cá eu fui para uma outra empresa e decidi empreender. Aí fiquei empreendendo, né, criando sistemas, criando soluções para empresas tanto na área gráfica, quanto na área de imobiliárias, quanto também na área de telecomunicações, que é o meu maior know-how, né? Quando você começou a empreender, você tinha que idade, Ávila? Empreender, mesmo Sim, trabalhando, que eu comecei a empreender mesmo trabalhando, né? certo. Eu Uhum. tinha assim, com a minha mãe, eu comecei com os 14 anos. Porque minha mãe Entendi. ela já fazia uns bichinhos para festa, né? Aham. Tipo, uns animaizinhos e tal, para as crianças, ela fazia, então eu ajudava ela a colar os negócios. Meu pai ficou desempregado, aí ele tinha que vender flor, né, nessas feiras. Uhum. Aí eu ia junto com eles, entendeu? E foi assim, desde os 14 que a gente vem nessa pegada. Entendi. Então a Mas família, na verdade, a família é empreendedora, né? é. A gente sempre foi muito focado no empreendedorismo, sempre foi muito focado. O Ávila, assim, só para as pessoas entenderem melhor, porque hoje muito se fala de empreendedorismo, né? Aí as pessoas falam assim, ah, eu quero empreender, eu quero ser empreendedor. Existem hoje palestras sobre empreendedorismo. Então, muito se fala hoje. Mas na real mesmo, no teu ponto de vista, o que significa empreendedorismo? O que é empreender? Empreender, para mim, é você investir o seu tempo, que é o que a gente tem de mais valioso, em algo que você gosta. Entendi, entendi. Quando você faz algo que você gosta, não se torna um trabalho. É É bem verdade, prazeroso. verdade. E eu vejo que empreender isso não é fácil, não. É difícil demais empreender. É difícil, porque 100% está na tua mão. Quando você trabalha num CLT, de certa forma, você pode, em algum momento, relaxar um pouco. Entendi. Porque você sabe que mês que vem está lá. Mas e o empreender? Você não pode relaxar. Eu tenho certeza que o senhor, como um bom empreendedor, não dorme também. Não, não. Às vezes a gente acorda às 5 da manhã e coloca já a mente para É trabalhar, isso. né? Então, tipo assim, a mente empreendedora eu vou até fazer uma pergunta para você em cima disso, já aproveitando o nosso bate-papo, que a mente empreendedora, ela é uma mente um pouco diferente, né? E você fala bem sobre isso quando você disse que a pessoa, quando ela é CLT, ela às vezes ela se acomoda um pouco, né? E não no sentido assim de ser um mau funcionário, um cara relaxado no trabalho. Não, Não. não é nesse ponto. É no sentido mesmo dele saber que o próximo mês já está garantido, Sim, né? exato. Então, por exemplo, um exemplo que nós vamos colocar aqui. Se a pessoa trabalha em área de produção, então ela produziu aquela quantidade ali, ela está tranquila, né? Ela não precisa mais se preocupar porque ela já atingiu aquela cota. E a pessoa para empreender, não. A pessoa ela precisa estar sempre inovando, sempre procurando buscar alguma informação, sair na frente do concorrente, Sim. tem tudo isso, né? E você acredita, o Ávila, que é possível uma mente que ela não é empreendedora, ela se tornar uma mente empreendedora? Sim, é É possível. possível, né? Eu acredito que o ser humano ele é extraordinário, né? A Bíblia fala que é a criação máxima, né, Máxima, de Deus. exatamente. Então, o ser humano, se ele tem uma boa capacidade, é a capacidade de se adaptar. Ele pode sair da zona de conforto dele ali e correr atrás, que vai dar certo. Vai dar certo. Na pandemia, lá no Rio, né, teve bastante pessoas que ficou desempregado, né, perdeu o seu emprego. E teve pessoas que criaram projetos incríveis que falam assim, cara, se eu soubesse, eu tinha saído antes, porque já estava no emprego, não estava feliz, aí tinha que
Tem o trânsito, que era caótico. Você tem noção, para mim chegar 8 horas no trabalho, eu tinha que sair de casa 5. Rapaz. Aí pegava um trem lotado, o risco, né, do perigo, tanto do Sim, assalto sim. quanto de acidente mesmo que poderia ocorrer. E às vezes a pessoa vai, já chega cansada no trabalho, as pessoas já meio estressada, Já chega já desmotivada, chega né? desmotivado, né? Já chega desmotivado. E tem pessoa que está empreendendo sem sair de casa, né? Eu tenho um caso de pessoas que fazia bolo de pote, esses bolos de pote. Bolo de pote. Pai, vendia igual água o negócio. Sim. E falava assim, eu não quero mais outra vida, deixa eu fazer meus E, é bolos aqui. e é uma coisa simples, né, Ávila? Por Simples, exemplo, simples. as pessoas, eu vi muito isso, principalmente na pandemia, o Ávila. Isso fomentou, de uma certa forma, que muitas pessoas começaram a empreender. E eu gosto de falar sobre isso, eu sou um motivador dessas pessoas, né? Inclusive, hoje nós temos uma filosofia muito bacana na nossa imobiliária, e a gente fala sempre isso nas nossas lives, acho que você já deve ter acompanhado, que a gente fala para as pessoas incentivar o comércio local, aquele que está começando. Se a pessoa vai na tua empresa vender uma coxinha, um salgado, pô, Isso motiva, né? incentiva. Porque lá na nossa imobiliária mesmo, né, Micaías, nós temos lá a tiazinha do salgado, né? Vai praticamente toda quinta-feira, né? Ela vai toda quinta-feira e ali todas as pessoas ali, a maioria compra, ajuda, recebe ela bem. E quando foi agora na última quinta-feira que ela esteve lá, eu não comprei, algumas pessoas não compraram. Ela mesmo assim, ela saiu. Eu estava em pé próximo ao portão, na saída da imobiliária. Ela saiu e parou e disse: senhor Daí, olha, eu quero te agradecer porque você sempre abre as portas aqui da imobiliária para gente e tal. Então, aquilo para mim foi muito bacana, porque ela agradeceu algo tão simples que a gente tinha feito para ela, entendeu? Que é abrir as portas e falar: vai lá no setor de locação, oferece, vai no setor de venda, vai no setor no administrativo, oferece, vê quem quer comprar. Então, isso é muito bacana. Incentiva essas pessoas e talvez um gesto tão simples desse pode estar mudando a vida de uma pessoa. Você também pensa assim? Penso demais. E não só por isso, senhor daí, eu penso assim, né? Hoje a gente está com uma população, né, densidade demográfica muito grande, né? E não vai ter emprego para essa galera toda. Quando a gente começa a fomentar, enganjar, motivar, vai gerando mais empregos. Porque assim, essa pessoa está empreendendo ali. Daqui a pouco ela entende que ela precisa arrumar um local fixo, né, e profissionalizar o negócio. Aí ela vai lá e contrata mais uma pessoa que está desempregada. Então ela, Exato. de certa forma, está contribuindo para baixar a taxa de desemprego no Brasil, né? E não só isso, mas pensar que existe pessoas, né, que tá dependendo daquele profissional que está trabalhando, tem crianças em casa esperando para que ele sustenta, de certa forma, aquele Exato. dinheiro, né, Exato. para poder sustentar outras famílias. O que eu acho mais bonito do empreendedorismo não é só a questão de o dinheiro. Não, não é. De você também poder ajudar pessoas. Entendi. Você gerar empregos. Você saber que tem um profissional ali fazendo um bom trabalho, feliz, satisfeito, porque quando chegar no dia do pagamento dele, a família dele vai conseguir pagar as Exato. contas, vai conseguir comprar o que eles bem têm de plano. Né? Isso, para mim, é muito mais satisfatório do que qualquer outra coisa. Sim, na verdade, principalmente a gente que é igual você, que você fala da sua. Vou falar da sua infância, né? Porque você praticamente começou a trabalhar quando ainda criança, né, É, Ávila? desde Eu bem também, novinho. eu com 8 anos de idade, eu já trabalhava na roça, já puxava enxada. Então a gente já vem dessa formação em que a gente vendia um dia de serviço, né? E hoje nós estamos aqui falando de algo paralelo a isso, que é você empreender, é Sim. você idealizar um negócio. Não é fácil, que nem você mesmo já disse, porque você não pode depender de ninguém. Na verdade, são as pessoas que dependem de você, é um pouco mais desafiador. Porém, se a pessoa faz o que gosta, o resultado é inevitável, Exato. né? E hoje a gente, na nossa fala, a gente já percebe muitas pessoas que venceram na vida ou que estão vencendo através do Empreendedorismo. empreendedorismo, né? Hoje nós temos vários cases aí na internet,
várias pessoas que começaram a vender. Tem o caso, por exemplo, do Rick, né, que começou vendendo água. Oi. Hoje se tornou aí um cara dando palestra no mundo inteiro, né, um cara famoso, mas começou acreditando. Sim. Agora, eu penso, Ávila, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso dentro da sua percepção, os desafios do empreendedorismo, porque não é tão simples assim. Por mais que seja algo pequeno que a pessoa está fazendo ali, igual você mesmo falou, das flores, né, que o teu pai vendia e você ajudava. Você falou dos bonequinhos, né, que a tua mãe fazia e você ajudava a vender. Tudo isso não é tão simples assim. Por mais que a proporção seja pequena, mas é responsabilidade, é o medo. O medo do teu produto não ser aceito, o medo das pessoas te rejeitarem, né? É o medo de você levar por exemplo, sair, oferecer um salgado frito, por exemplo, e voltar com aquela caixa de isopor cheia de salgado e não vender, e aí já gera um prejuízo. Então tem todos esses riscos também, né, Ávila? Tem. E além todos esses riscos, eu vejo assim, para o empreendedor ele definir o que ele vai atacar, ainda é mais difícil ainda. Porque assim, quando você trabalha no CLT ou você vai pelo padrão, que é pela faculdade, você sabe que você vai fazer faculdade de medicina e você vai se tornar médico. Médico. Você vai fazer direito, você vai se tornar advogado. E o empreendedor? O que você é, né? O que ele vai se tornar? Qual é o produto que ele tem? Exato. Assim, eu vejo que o maior desafio do empreendedor é definir qual é o produto. Porque assim, a gente começa com uma coisa. Quando eu comecei a empreender, eu comecei lá com minha mãe, lá trabalhando. Eu não imaginava que eu ia estar empreendendo na área de telecomunicações, criando sistema para as áreas, entendeu? Eu não imaginava Entendi. que eu ia propor soluções. Eu não imaginava. Até porque, assim, eu não tinha o know-how. Tinha gente que tinha 10 anos na função. Então, assim, hoje, quando eu sento numa mesa para conversar com diretores que têm 20, 30 anos de telecomunicações e eu tenho, tipo, 12 anos, Entendi. e propor soluções que, assim, às vezes eles não pensaram de uma maneira diferente, isso para mim é satisfatório. Mas, por outro lado, dá um frio na barriga. Claro. Porque claro. como é que você vai falar com pessoas que são altamente capacitadas? Você tem que estudar, não tem jeito. Vai ter que estudar. Né? Agora, falando dos desafios, definir um produto, precificação. Porque senão, se você não precificar legal, Não, você tem que olhar o mercado, como é que está. Tem muito empreendedor que comete o erro que é o seguinte, eu vou vender mais barato, para porque tem pegar clientela. fulaninho, porque tem fulaninho que cobra mais caro. Mas fulaninho ele já tem sabe? Ele já é sólido no mercado. E aí? Ele já tem a marca dele ali. Né? Você vê, por exemplo, grandes marcas, né? Por exemplo, de telefones, que você não vê tanto marketing deles na rua. Você vê que tem uns que fazem igual, vendem como se fosse igual, mas não conseguem vender pelo mesmo valor. Não consegue. Então, assim, definir um produto ou serviço, definir a precificação e como você vai executar, porque planejar, a gente planeja de um jeito, e executar, você vai executar quase que 30% do que você planejou. Porque na hora do vamos ver, o negócio é diferente. Sim, é sim. diferente, né? É bem diferente. Então, assim, para o empreendedor, eu acho que o desafio para ele é todo dia. Todo dia. Todo dia ele tem um desafio diferente. Todo dia. Além disso tudo, quando você começa a lidar com profissionais que já são do mercado, que vêm para poder profissionalizar o teu negócio, você vê que existe metodologias que você não pensou, você só é o idealizador do projeto. Você vê, por exemplo, Steve Jobs. O Steve Jobs, ele não era o cara que entendia da tecnologia, ele era idealizador. Ele era o cara que olhava e falava assim, eu acho que meu cliente vai gostar disso. Eu acho que meu cliente vai achar melhor que seja desse jeito, desse formato, com design mais diferente. Mas ele não era o cara da tecnologia. Entendi. Quem era o cara da tecnologia eram os profissionais que estavam ao redor dele. Então, assim, é fundamental também para o empreendedor se cercar de pessoas que são especialistas no negócio. Com certeza. Porque senão o negócio não anda. Porque a gente, como empreendedor, a gente mete a mão? Mete a mão. Mas bota que 90% a gente emprega sobre as pessoas, motivar as pessoas para as pessoas executarem. Eu acho que assim, o maior desafio do empreendedor é a caminhada inteira. É a caminhada inteira, até porque, o Ávila, por exemplo, se a pessoa inicia um negócio, toma essas decisões que você falou, define o produto,
o custo do produto, a margem de lucro, a pessoa coloca em cima e começa a empreender e vai dando certo. Sim. Só que aquele negócio vai tomando uma proporção e que, de repente, se a pessoa cometeu erros lá atrás, essa fatura começa a chegar. Exato. Então, quanto antes a pessoa se cercar de profissionais, pessoas gabaritadas, pessoas profissionais, volto a dizer, para poder ajudar, né, na construção dessa operação para que ele sofra menos depois. Senão, depois ele vai sofrer ainda com os erros que cometeu lá no passado. Eu falo isso hoje até no setor imobiliário, né? Sim. Por exemplo, hoje a pessoa vai iniciar uma imobiliária, vai começar uma imobiliária, comete alguns erros lá atrás, mas esses erros podem 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, pode vir à tona e ele tem que gastar dinheiro para resolver Sim. alguma coisa. E eu vejo muito pessoas que assim desistem de empreender porque acham que o resultado ele vem do dia para a noite. Não adianta. Se você for começar um projeto, trabalha nele para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para colher Exato, frutos dele. exato. Você vai colher? Vai colher frutos. Logicamente, você tem que fazer a conta ali para ter o break-even, para ver onde é que tem o equilíbrio, Certo. fazer o balanço para ver se, opa, a partir dos X meses eu vou ter um lucro ali esperado. Mas trabalha para longo prazo. Não adianta você trabalhar agora, vai fluir. Não vai. Entendi. É um trabalhinho de formiguinha que você vai fazendo todo dia, todo dia, todo dia. Porque assim, quando a pessoa ela quer muito aquilo, ela não dorme, ela pensa naquilo 24 horas do dia, ela não para em momento algum para relaxar. Porque os maiores insights que a gente tem é quando a gente não está pensando nas coisas. Entendi. Quando a gente não está pensando, aí vem os insights. Opa! Você posso forçou a fazer mente isso? e não vem nada, né? Não vem, não vem. É igual, Faz esse teste. eu já ouvi falar, as pessoas, compositores de músicas, né? Eles falam que as músicas vêm assim quando eles estão mais tranquilos, Sim. quando não tá tão ligado naquilo, tão focado, aí vem os insights. Né? Tem bastante psicólogos, né, que falam sobre isso, né? Que quando você não está pensando no negócio, que começa a vir os insights. Entendi. Na minha vida aconteceu muito isso. Tive muitos insights quando eu não estava pensando no negócio. Vamos criar uma plataforma. Aí vai dirigindo, aí começa a olhar um anúncio aqui, um anúncio aqui. Olha, tem um mercado para aquilo ali. E você começa a ver que existe mesmo um mercado, você faz a ideia, daqui a pouco começa o negócio a transformar num projeto, daqui a pouco o negócio está lançado, aí você vê as pessoas testando, aí você já vê que o negócio vai tomando vida. Né? Maravilha. Foi o que aconteceu no Teto Fácil. Exatamente. Por falar no Teto Fácil, né, nós estamos aqui exatamente por 2 motivos. Falando sobre empreendedorismo, apresentando o Ávila, né? Quem é o Ávila Cosme, como que surgiu, como essa amizade começou. Ele já falou que ele é procedente do Rio de Janeiro, é carioca, né? E hoje está aqui morando na nossa região. Então você vai falar como que isso sucedeu. Por que você trocou a nossa região, ou seja, o Rio de Janeiro pela nossa região? Então, primeiramente eu troquei o Rio de Janeiro, porque assim, desde novinho eu sempre quis sair do Rio. Mas não era porque por causa do turismo, não, é porque eu sou viajante, eu gosto de conhecer outros lugares. Explorar, né? Hoje eu estou aqui no Paraná, mas pode ser que ano que vem eu esteja em outro estado. Sim. Né? Então, assim, desde novinho minha mãe sempre fala assim, um dia você vai embora, né? Um dia você vai embora. Porque eu sempre gostei muito, sabe, de viajar. Sempre gostei muito. Qualquer oportunidade que eu tinha... Fazer novas amizades. Eu gosto desse negócio. E aí surgiu essa oportunidade no Paraná, né? Através do Fernando. Um belo dia eu estava sentado lá e mandei uma mensagem para um amigo que eu trabalhei há muito tempo. Ele falou assim, me liga aqui. Aí eu liguei para ele. Ele estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a gente começou a conversar. E ele começou a falar de uma empresa. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mandei o currículo, me chamaram, me contrataram. E eu vim para cá, com a cara e com a coragem. Vim dirigindo, cara e coragem. Com a cara e coragem. Acabou que chegou aqui, eu me apaixonei pela cidade. Eu gostei das pessoas, eu vi que aquele negócio de estar parado na rua, daqui a pouco vai ter um assalto aqui, sabe? Tá com o telefone, esconder o telefone. É menos, né? Aqui não tem isso. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui ali na catedral, eu levei um susto, eu vi criança brincando, 1h da manhã, 2h da manhã, e lá no Rio de Janeiro a gente não escureceu, não tem mais ninguém na rua. Não tem isso, né? Então, essa questão de liberdade fala muito alto. Você falou aqui mesmo que eu quero... O Rio de Janeiro é lindo, é lindo. Assim, eu ainda não passei em nenhum estado que
fosse tão bonito quanto o Rio de Janeiro. Entendi. Porque é a minha cidade, não, mas Não, fosse tão bonito. não você não é a única pessoa a falar isso, né? Mas a questão da liberdade pesa muito. Pesa. Já pensou ser um pai de família, você sai para trabalhar, estava acontecendo muito isso lá onde eu morava, 5 horas da manhã a galera estava voltando no baile, fazia limpa e os trabalhadores estavam no ponto. Então isso corta o coração. Quando você você sai de casa para poder trazer algo, melhorias para tua família e no meio do caminho alguém leva isso. Além de não trazer, ainda corre risco de vida. Exatamente. Ainda. Se fosse só levar, tudo bem, mas ainda tem a questão do risco. Mas eu me apaixonei por aqui porque as pessoas são hospitaleiras, as pessoas, né, não têm a maldade que tem no Rio de Janeiro. Porque, assim, você dá um bom dia no Rio de Janeiro, a pessoa já te olha atravessar, que esse cara tá me dando um bom dia. Entendi. Nunca vi esse cara aqui. Então, assim, a gente andava muito desconfiado aqui. Eu tenho a sensação de liberdade, entendeu? Sim. Não, mas que bacana. E o Ávila, hoje você está com um projeto, né, que esse projeto ele já está se tornando realidade. Quando eu digo que está se tornando realidade é porque ainda você não chegou ainda no seu estado desejado, né? Sim. É por isso que eu estou usando esse termo, que o projeto ele está se tornando realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Você observou o mercado, principalmente o mercado imobiliário, que é onde você se inclinou ou voltou a sua atenção, focou, né, no mercado imobiliário. Chegou aqui na cidade de Maringá, encontrou a imobiliária Girando a Chave, que também tem um projeto inovador, um projeto diferente, um projeto dinâmico e tal. Você falou, opa. E aí você cria tem esse insight de fazer essa plataforma. E eu queria que você falasse um pouquinho o que você enxergou no mercado imobiliário e quando você voltou a sua atenção para o mercado imobiliário, o que você sentiu falta, né? Olhando para os anúncios, para as plataformas que existem, né, de anúncios, o que você sentiu falta e você falou, é por aqui que eu vou criar, eu vou suprir essa falta e eu vou tratar o corretor assim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse insight aí. Como eu falei, eu conheci o mercado imobiliário lá no Rio, trabalhando numa software house, né, e eu me apaixonei pelo negócio. Hoje eu vejo que o mercado imobiliário ele é bem inovador na questão de metodologias, né, mas na questão tecnológica ainda falta algo. Né? Entendi. Você vê que se você procurar no mercado software que faça controle de locação, que faça os splits, você vai encontrar, e se você encontrar, você vai encontrar caríssimo. Né? Então, qual é a ideia? É criar uma plataforma que seja acessível a qualquer profissional do mercado imobiliário. Legal. Desde que seja um corretor que ele só tem 10 imóveis. Ele vai utilizar a plataforma de graça. Entendi. Esse profissional ele utiliza de graça. Né? E não só isso, a plataforma ela também tem a missão, hoje ela está como se fosse uma plataforma de classificados de imóveis. Okay. Né? Mas a intenção é também fomentar, enganjar, né, o mercado imobiliário. Como? A gente vai colocar as palestras, documentários. Por exemplo, tem corretores que eles gostam de estudar, têm uma paixão por estudar. A gente vai deixar alguns conteúdos lá para o corretor cursos, também. tal. Os cursos, logicamente, seguindo né, o Conselho Regional do Mercado Imobiliário. Né? Mas a intenção é fomentar o negócio. Né? Que legal. Hoje eu enxerguei que você só tem as gigantes, né, no mercado. Você não tem as pequenas. Hoje você pedir para um corretor, o corretor ele tem, sei lá, 60 imóveis, e você cobrar, para anunciar, pagar quase R$500 para o corretor, porque ele ainda está correndo atrás, eu acho que talvez pode ficar pesado. Então, assim, eu tentei criar algo que seja aberto a todos os tipos. Né? Independente, é uma imobiliária que tem 600, tá? Vai pagar aquele valor ali que é justo. Uma imobiliária, é um corretor que ele tem 3 imóveis, ele vai utilizar a plataforma de graça. Que legal, que legal. Então, a Teto Fácil, ela vem enxergando toda essa necessidade, ela vem, então, para suprir a necessidade do corretor. Sim. Seja ele um corretor iniciante, seja ele um corretor com a carteira já um pouco mais
um valor mais agregado, ela vem para Sim. ajudar esse profissional. Sim, e hoje, o senhor deve saber, o senhor com certeza tem algo voltado para tráfego pago, né? E o core business do Teto Fácil vai ser isso. Que legal. Trazer interessados em imóveis para dentro da plataforma, né? Hoje a gente investe pouco porque a gente não tem o que pode atender efetivamente a expectativa de um certo, de uma pessoa que está procurando, né? Digamos assim. Então, assim, o core business do Teto Fácil vai ser esse. É trazer interessados em compra, venda, locação de imóveis para dentro da plataforma, né? Através dos anúncios pagos, tanto YouTube quanto Google, todas essas plataformas de anúncios que a gente tem. Esse vai ser o core business do negócio. Não, maravilha, maravilha. E até também, o Ávila, para a gente falar um pouco sobre isso, que hoje a Teto Fácil, ela abraçou essa ideia, esse projeto hoje aqui do podcast, Girando a Chave Podcast, a nossa live, que a gente procura também levar um conteúdo legal para o corretor de imóveis, para o imobiliarista, para o corretor autônomo, porque a gente sempre tenta fazer o bem, né? Sim. De maneira justa, de maneira bacana, sem ferir ou sem prejudicar os demais. E a gente se posiciona no mercado imobiliário dentro dessa linha. Essa é a ideia hoje do nosso podcast, né? Girando a Chave Podcast, é na ideia da pessoa girar a chave, é na ideia da pessoa ter um insight, na ideia da pessoa dar um salto, né? Um salto profissional, um salto na vida. Então, essa é a ideia. E aí, quando você viu esse projeto, eu gostaria até que você falasse um pouco, você viu esse projeto da Girando a Chave Podcast, você viu esse projeto do Odair, você falou, opa, vou abraçar esse projeto, vou investir, é por isso que nós estamos hoje batendo esse papo aqui, apresentando as suas ideias, eu também apresentando as minhas ideias, para que a pessoa, ao assistir esse podcast, entenda que, de fato, qual que é o nosso objetivo para poder seguir nesse caminho aí. Hoje não, né? Quando o senhor me falou sobre o projeto, né, do podcast, eu falei assim, vai dar certo. Não, vai dar certo. Eu gosto muito de investir nos sonhos das pessoas, sabe? Então, assim, eu vi que quando o senhor começou a conversar sobre o negócio, sobre a palestra, os olhos brilhavam. Os olhos do homem brilhavam. Aí a gente comecei a ver, enxergar isso, sabe? E hoje tem uma certa necessidade, principalmente aqui existem muitos profissionais, né, Sim. de alta qualidade, né, e capacitado no mercado imobiliário, mas às vezes existe uma pessoa lá no Pará, no interiorzinho do Pará, que quer começar a empreender e não sabe o quê. Então, deixa eu fazer uma pausa, pedir uma pausa para você na tua fala, para reforçar o que você está dizendo. Hoje, por exemplo, Maringá, com mais de 400 mil habitantes, Londrina também tem mais de 400 mil habitantes, são as duas potências hoje no mercado imobiliário do estado do Paraná, não falando de Curitiba, que é a capital. E aí a gente vai pegar também o estado de São Paulo, grandes cidades, né, uma população incrível no estado de São Paulo, Minas, Goiás também. Só que quando a gente começa a subir, né, lá para o norte, para o nordeste, aí entra essa tua fala. É nesses corretores também que você está pensando, Ávila? Sim, principalmente nesses, né? Porque os da grande cidade, eles já têm acesso a bastante informação, eles têm muito acesso. Mas existe alguém no Roraima, por exemplo, né? Ou lá no Nordeste, existe alguém que está querendo um conhecimento, mas não consegue encontrar um conteúdo. Só vamos deixar claro, Ávila, que não é o fato de ser Nordeste que não tenha cidades grandes. Não. Até porque tem muitas cidades grandes lá. E enormes. E aqui no estado, no próprio estado de onde nós estamos falando, que é o Paraná, tem cidades precárias também, né? Cidades pequenas. Sim. Esses dias nós tivemos uma reunião com o Cresce, nós tivemos um café da manhã com o Cresce, ele falou que tem uma cidade, não vou lembrar o nome agora, que só tem uma única corretora. Só uma corretora nessa cidade. Então, só justificando que não é apenas pela região geográfica do nosso país, mas a ideia da Teto Fácil é alcançar os inalcançáveis, né? Estar estendendo a mão
dando oportunidade para esses corretores de Eu te cidade digo que menores. assim, que o teto fácil não é nem pro grande, ele é pro Para o pro iniciante, corretor para o mesmo, pro pequeno. iniciante, que ele está ali, quer fazer o negócio, quer empreender, quer anunciar. Tem muito corretor que ele não tem um ambiente. Onde é que ele vai fazer para mostrar os imóveis? Ele vai Exato. compartilhar no Instagram da vida, ou vai compartilhar no WhatsApp, fazer um negócio mais profissional, coloca numa plataforma que é do ramo. Isso passa uma confiabilidade também para o cliente, que ele vê que é um profissional, que ele utiliza uma plataforma, né, que de certa forma outros corretores também fazem a validação disso, Legal. né? E o teto fácil, a principal meta é pegar o pequeno, não é ir atrás do grande, é o pequeno, né? Quando eu falei relacionado ao Nordeste, né, não necessariamente é o Nordeste, mas é que às vezes existe uma cidadezinha pequena que tem pouca informação, igual o senhor falou que tem uma cidade que tem uma única corretora. Exato. Essa única corretora, ela precisa ganhar força para poder trazer novos corretores, para fomentar, de certa forma, a economia, né? E principalmente, o senhor daí, o teto fácil para mim, saindo um pouco agora do profissional, eu fico imaginando a pessoa que está procurando um imóvel para morar. Vamos falar agora do cliente, né? O cliente está procurando um imóvel. E aí o que acontece? Ele vai lá e entra no teto fácil. Às vezes o sonho da casa própria dele está lá dentro. Entendi. Entendeu? Eu acho que também é uma satisfação dos corretores Você está elevando o lado sentimental agora, né? Exato, entendeu? De realizar o próprio sonho. Tem Sim, pessoas que querem realizar o sonho da casa própria. Quem não quer, né? Da casa própria. E o sonho da vida da pessoa está lá dentro, entendeu? Correto. Não, isso não tem dinheiro que paga, né? Não, Hoje, satisfação do cliente. quando você lida com isso diretamente, e eu não vou lembrar agora o nome da pesquisa, mas há uma estatística que 80% das pessoas compram um único imóvel na vida. Agora, você já pensou você fazer parte de uma aquisição única na vida da pessoa? Então, é isso hoje quando eu falo para corretores, eu dou palestra, eu ministro curso para corretores, passo algumas informações de mentoria para corretores, eu falo exatamente sobre isso. Você está participando diretamente de algo que pode se tornar uma referência na vida do seu cliente. Isso é muito importante, Ávila. Ávila, eu fico muito feliz do nosso bate-papo, de ouvir as suas ideias. A tua mente é uma mente brilhante, porque você enxerga hoje o mercado de maneira de uma ótica diferente, né? Muitas pessoas hoje estão naquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E você vem com uma ideia diferente, com um projeto, ainda tem força para remar, porque igual nós estávamos falando, empreender não é fácil, né? E hoje também eu não posso deixar de mencionar que hoje você é um profissional de uma grande empresa hoje aqui, né? Eu gostaria que você desse uma pinceladinha. A Ligue Telecom. A Ligue Telecom. Eu sou gerente lá da parte de planejamento, né? Inteligência. A Ligue, a história dela é fenomenal. A gente precisa trazer o idealizador da Ligue para cá. E isso nós vamos trazer. Inclusive, você já tá no encalço dele, né? Para ele vir gravar com a gente, né? Eu quero trazer a turma toda. Legal. Você viu que é um projeto pequenininho, começou na casa, colocou a internet na rua e foi para a cidade, da cidade foi para outra cidade, enfim. De repente a gente mantém esse mesmo tema com eles, né? Empreender, Exato. Assim, legal. A Ligue hoje ela está com quase 95 mil clientes, né? E ela foi vendida para uma hold, né? O Grupo Aloha, que tem mais outras empresas dentro desse grupo. Entendi. Né? Mas é uma empresa assim que fascina pela história de empreendedorismo. É uma empresa que você vê que os profissionais também foram desenvolvidos dentro da própria Ligue. E você vê senso de dono nas pessoas. As pessoas têm sentimento para aquilo. É como se fosse um filho que foi criado ali pequenininho, começou a crescer. Na despedida do Gabriel, teve um monte de pessoa que chorou. Rapaz. Porque o Gabriel deve ter, se o Gabriel tiver uns 35 anos, é muito. Novo, né, rapaz? Muito novo e uma mente brilhante, cara. Maravilha. Ô, Ávila, e me fala uma coisa para a gente encerrar nossa conversa. Não sei se você está aberto a isso ou não, você que vai dizer. Hoje, se alguém que esteja empreendendo,
e precisa de uma consultoria porque viu que a empresa começou a pegar um rumo diferente, você ainda presta essa consultoria ou não? Presto consultoria, sim. Ah, presta consultoria, sim, né? sim. Então, depois eu vou pedir para você deixar o seu contato, né, as suas redes sociais, para que as pessoas que estão assistindo falem, poxa vida, eu precisava bater um papo com o Ávila, um cara muito inteligente, um cara centrado, tem foco, tem objetivo, gostaria de trocar uma ideia para ver se eu consigo corrigir a minha rota, para pegar o caminho certo. Aí você vai deixar o seu contato para essa pessoa acessar você, tá certo? Vem comigo. Maravilha. Pessoal, nós estamos aqui encerrando o nosso bate-papo. Hoje eu conversei com o Ávila Cósmico. O Ávila é o idealizador de um grande projeto que é o Teto Fácil, que hoje é o nosso suporte aqui, junto ao nosso projeto podcast. É um projeto do Ávila que eu tenho certeza que já está sendo muito bem recebido por todos os corretores, colegas de trabalho, que essa plataforma veio para somar e para trazer bons resultados, tá? Eu vou pedir para o Ávila agora deixar o seu contato, deixar suas redes sociais, mencionar para que você, Aldair, eu quero uma consultoria, gostei do Ávila, gostei de trocar uma ideia com gostei de ouvir esse cara falar, quero falar com ele. Então, vem comigo. Maravilha, fala aí. O Instagram é Ávila Cosme, né? É o único que tem. Instagram, Facebook, tudo Ávila Cosme. Né? E tem o _ Teto Fácil. Opa! Que é o Instagram da própria plataforma. Né? Maravilha, maravilha. Tem também o da HNG Software, que é a detentora, que é o CNPJ, que é detentor de todos os projetos. Legal. Isso, e falando também, Ávila, que você também está desenvolvendo também um sistema, né? Que logo tem um sistema para atender as imobiliárias. Tem novidade aí, né? E quando tiver novidade, a gente vai trazer essa informação aqui em primeira mão. Show de bola. Tá certo? Muito bem, vamos encerrar então, Ávila, agradecendo você, agradecendo o apoio também da Fernanda, aqui da Adventure, né, Fernanda? A Fernanda e o Ricardo, empreendedores, né? Começaram a empreender. Quem sabe a gente grava um podcast com eles qualquer dia para. Claro, ué. Não é verdade? Grava um podcast com eles para eles contar essa história para a gente, né? Porque todo mundo vem aqui nesse estúdio bonito, grava e às vezes não mostra o que está por detrás, os bastidores desse projeto, dessa estrutura fenomenal. O Matheus Brilhante saiu daqui encantado. Falou, rapaz, que estrutura. Ele fala. Né? Então a gente precisa mostrar isso aí, tá, Fernanda? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Odair Pinheiro, encerro o nosso bate-papo aqui. O Ávila Cosme aqui ao meu lado. Nós vamos encerrar, prometendo voltar na próxima semana com um novo convidado, mais um bate-papo, gerando conteúdo para que você seja bem-sucedido e vá bem. Tá certo? Pedimos a Deus que te abençoe, te guarde e te proteja. Ficamos aqui os nossos sinceros agradecimentos. A mim, quanto a mim, digo boa noite. Ávila, sua vez. Boa noite. Odair, gostaria de agradecer, né? Mais uma oportunidade de estar mostrando o trabalho, de certa forma também contribuindo. Sim, né? com certeza. E boa noite aí. Boa noite, boa tarde. Não sei que horas que não vou sabe ouvir que hora isso. que vai assistir, né? Boa noite, boa tarde. E é isso. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tudo de bom. Até mais.